Muito bem, mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Um feliz sábado para todos. Que bom que estamos juntos mais uma vez para estudarmos a Palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar uma das doutrinas que nós estamos estudando da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nessa temporada agora estamos vendo todas as doutrinas da nossa igreja. Já vimos algumas delas aí nos sábados anteriores e hoje nós vamos falar a respeito da criação, da beleza da criação de Deus, né? Esse é um tema que a Igreja Adventista defende, né, com muita seriedade, em detrimento das teorias que existem aí fora, que são contrárias à forma da criação e da forma como esse planeta veio a existir, né? Então nós vamos ver o que a Bíblia nos diz a respeito desse assunto e por que a Igreja Adventista crê na teoria da criação e não na teoria da evolução, né? A primeira coisa que a gente precisa dizer é que as duas são teorias, portanto não podem ser provadas, né? Por isso chamam teorias, teoria da evolução e teoria da criação de Deus. Mas ambas têm particularidades que a gente precisa analisar e tirar a nossa conclusão de qual delas é a mais factível, né? Mais viável de entender, né? Quando eu vou à Bíblia, que é o nosso guia, o padrão da nossa vida, né? A Bíblia diz que tudo foi criado por Deus. Pegue sua Bíblia aí no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, logo no iniciozinho, o primeiro capítulo, o primeiro versículo da Bíblia e do primeiro livro, né? Você encontra aí o início de toda a narrativa da criação desse planeta e tudo que há nele, né? Acharam aí? Eu vou ler aqui na minha Bíblia e você acompanha aí. No princípio, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então aqui uma primeira análise desse texto que eu gostaria de ressaltar é o seguinte, é que a Bíblia não se preocupa em explicar a Deus. Quem é Deus, de onde Deus veio, como é que ele surgiu. A Bíblia não se preocupa com isso. Em lugar nenhum da Bíblia houve espaço para tratar esse assunto. A Bíblia parte do princípio que, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Então, ela parte do princípio que Deus existia. Deus estava desde o início. Não há discussão para saber como é que ele veio, de onde ele veio, como é que ele começou a existir. Então, diz que, no princípio, Deus criou os céus e a terra. E na narrativa que nós vamos ver aqui, a gente vai vendo que Deus foi criando do nada praticamente, né? Foi criando todas as coisas. E o interessante que nós já encontramos aqui nesse texto é que parte do princípio de que a terra já existia, né? Porque diz que a terra era sem forma e vazia. E havia trevas, tudo escuro. E o planeta estava submerso em água, porque o Espírito de Deus pairava sobre as águas. E depois Moisés, ao descrever aqui o relato da criação, a gente vai ver aqui, né, que ele vai dizendo que Deus separa, ele faz a luz, ele separa o firmamento, ele faz aparecer a terra, a porção seca, separa as águas. Então ele vai dando forma a um planeta que provavelmente já existia, já havia sido criado por ele anteriormente, mas que agora ele trata de prover tudo que era necessário para a vida humana. Agora,
essa é a única coisa que eu quero complementar aqui a respeito da questão da teoria da evolução, a teoria da criação, é que na teoria da evolução, Deus não está presente. Deus não tem importância alguma. Então, a teoria da evolução tira Deus da vida do ser humano, porque se nós viemos do nada, viemos de uma explosão de 4 bilhões e meio de anos atrás, de uma matéria. Então, nós estamos aqui por um acaso. Então, onde está Deus? O que é que Deus fez? Qual é a importância de Deus? Se ele não criou nada, ele não tem nenhuma ação, tudo veio do acaso, é para tirar Deus da vida do ser humano, né? Então, essa teoria, na minha opinião, é uma teoria satânica para tirar Deus da vida do ser humano, a importância de Deus. No entanto, nós dependemos de Deus para tudo, né? Existimos por conta da misericórdia dele, nos movemos por conta da misericórdia dele. Então a teoria da evolução, ela tira Deus da vida do ser humano, né? Se a gente tirar a Bíblia do nosso estudo e disser assim, bom, vamos considerar o assunto sem a Bíblia, sem aquilo que a Bíblia nos informa, e a gente olhar para a perfeição que existe tanto no universo, como no planeta, como no corpo humano, eu acho que precisa de muito mais fé para crer na teoria da evolução do que na teoria da criação. Porque como é que pode a gente ter vindo do nada, de uma explosão de matéria? Bom, primeiro, se veio de uma explosão de matéria, e a matéria? Quem a criou? De onde ela veio? Quem criou a explosão? Como é que ela estava aqui? Quem criou as condições para a explosão? Não é? Então já começa essas perguntas sem respostas. Mas depois, você pega vamos deixar o resto de lado, mas pega o corpo humano. Como é que a gente evoluiu ao ponto do cérebro nosso ser essa coisa tão complicada e que é motivo de estudos aí, a gente não sabe nem, eu acho que 5% do que precisa saber a respeito do cérebro humano. Como é que a gente se tornou uma coisa tão complexa vindo do nada, não é? Tinha um pastor nosso que fazia uma colocação que eu achava interessante. Acreditar nisso é como crer que esse tablet aqui, ele surgiu do nada. Lá há bilhões de anos houve uma explosão, aí apareceu uma partícula do vidro. Aí depois passou mais centenas de anos e milhares de anos, esse vidro foi se expandindo. Tá? Aí daqui a pouco passou mais 1 bilhão de anos, aí surgiu a parte plástica que ele tem. E aí com os bilhões de anos que se passaram, aí chegou ao ponto de termos agora o tablet aqui funcionando, tudo bonitinho e tal, fazendo todas essas operações e tudo mais. É mais ou menos isso, né? Acreditar que do nada a gente tem tudo isso que nós temos hoje, especialmente quando a gente olha o ser humano, como é complexo, como tudo funciona para prover a vida, né? Todos os órgãos, tudo fazendo a sua tarefa. Eu acho que precisa de muito mais fé para crer na teoria da evolução. Mas a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Acompanhe aí o relato bíblico, que no versículo 3, Deus disse, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa e fez a separação entre luz e trevas. Porque o planeta era submerso em trevas, não é isso que diz ali no verso 1? Havia trevas. Aí Deus agora cria a luz. Não vou entrar no mérito da questão de que luz era essa, porque senão a gente vai devagar aqui por muitas teorias. Mas Deus cria a luz, faz separação, e ele chama, né, no verso seguinte, ele chama a parte clara do dia, ele chama de luz, dia, né? A luz ele chamou de dia, e a parte das trevas ele chamou de noite.
e aí se passou o primeiro dia da semana. Então, a primeira coisa que Deus faz é criar a luz e trazer luz a esse planeta que estava em trevas, tá certo? E faz bom sentido isso, né? Porque a primeira coisa para trabalhar no restaurante precisa ter luz, né? Não que Deus necessitasse da luz, mas é uma forma de mostrar, né, uma certa coerência, né, das coisas, né? Primeiro formou a luz, fez o dia e a noite, aí agora o relato continua no segundo dia. Ele disse, haja uma expansão, ele separa, né, o firmamento das águas, né, que o planeta ainda estava submerso em água. O 7 diz que ele fez a expansão, fez a separação do que estava embaixo da expansão, do firmamento, e as águas que estavam sobre a expansão. E chamou Deus a expansão, ele chamou de céus, né? E aí foi a tarde e a manhã do segundo dia. Mais um dia se passou, Deus separa, então faz o firmamento e separa o planeta. Dias literais de 24 horas, né? Sim, essa expressão tarde e manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia, é uma expressão grega muito utilizada para um período de 24 horas, né? Deus, na verdade, Deus criou o dia. Deus criou o dia, né, e consequentemente a semana, mas não criou o mês, não criou o ano, não criou o século, não criou nada. Deus criou uma semana de 7 dias e que ela se renovaria a cada 7 dias, né? Então, né, quando a Bíblia diz houve tarde e manhã do primeiro dia, tarde e manhã do segundo dia, está falando de um dia de 24 horas. E a gente percebe aqui que ele se refere muito a tarde e manhã, e depois a gente vai ver por quê, que na contagem do dia bíblico, o dia começa no pôr do sol, né? E não à meia-noite, como depois foi mudado essa maneira de contar o dia, né? Hoje os homens contam a partir da meia-noite, começa um novo dia, mas biblicamente o dia começava no pôr do sol, quando a parte escura começava, e Deus chamou de noite, né? Então ali começava o dia. Por isso a igreja adventista, ao guardar o sábado como um dia sagrado, dia de descanso e de adoração, ela conta esse dia a partir do pôr do sol da sexta-feira até o pôr do sol do sábado seguinte, tá certo? Isso é uma base bíblica, a gente vê em toda a Bíblia, a forma como era contado os dias. Muito bem, continuando aqui a nossa leitura, no 9, né? Ali passou o segundo dia, no 9, ele diz, ajunte-se as águas debaixo do céu num lugar e apareça a porção seca. Aí Deus traz a terra à tona, né? E assim foi. Chamou Deus a porção seca de terra e ao ajuntamento das águas chamou de mares. E viu Deus que isso era bom. E aí disse, produza a terra erva verde, erva que dê semente, ave frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente está nela, sobre a terra, e assim foi. A terra produziu erva dando semente, conforme a sua espécie, árvore frutífera, cuja semente está nela, conforme a sua espécie, viu Deus que era bom, e foi à tarde e manhã do terceiro dia. Então, veja a sequência, Deus cria a luz, depois separa o firmamento, separa o planeta, depois faz aparecer a porção de terra, que estava submersa, junta as águas em determinados lugares, e aqui ele chama de mares, todo esse ajuntamento de águas, né, os oceanos, os rios, as lagoas, tudo, ele junta tudo em seu determinado lugar e chama a porção seca de terra. E aí sim, agora com a terra, ele produz, pela sua palavra, produz todas as árvores, as ervas, as florestas, as plantas, tudo que estaria sobre a terra, né? Então, isso é o terceiro dia. No verso 14, ele agora cria os luminares na expansão do céu, para haver separação entre dia e noite, para ficar essa separação bem clara.
né? E que sejam eles sinais para os tempos determinados, para dias e anos. E sejam para luminares na expansão dos céus, para iluminar a terra, e assim foi. E aí Deus fez os grandes luminares, né? O maior para governar o dia, que é o sol, e o menor, que é a lua, para governar a noite. E também fez as estrelas. Aí o relato da criação das estrelas aí, que o Fernando Davis comentou aqui. E Deus os pôs na expansão dos céus para iluminar a terra, e para governar o dia e a noite, e para fazer separação entre luz e trevas, e viu Deus que isso era bom. Então foi o quarto dia, manhã e tarde do quarto dia. No 20, produzam as águas abundantemente, espécie de alma vivente, voem as aves sobre a face e a expansão dos céus. E Deus criou as grandes baleias e todo réptil de alma vivente que as águas abundantemente produziram, conforme as suas espécies, e todas as aves de asas conforme a sua espécie. E viu Deus que era bom, e os abençoou, dizendo: frutificai, multiplicai-vos, enchei as águas dos mares, e as aves se multiplicaram na terra. E foi a tarde e a manhã do quinto dia. Então aqui, no quinto dia, Deus já, as plantas, as ervas, tudo, as árvores já estavam prontas, né? Ele agora cria os animais de mares, de águas, e as aves do céu, né? Então, todos os animais que viveriam na água e os do ar. Aí Deus criou então agora os animais de água e do ar, e aí ele continua o relato aqui. Deus abençoou, né? Mandou eles se multiplicarem, e no 24, produz a terra alma vivente, conforme a sua espécie, gado, répteis e feras da terra, conforme a sua espécie, assim foi, e fez Deus as feras da terra, conforme a sua espécie, o gado, conforme a sua espécie, todo o réptil da terra, conforme a sua espécie, e viu Deus que era bom. Então, aqui até o 25 agora, Deus cria os animais terrestres, né? Ele havia criado os da água e do ar, e agora ele cria os animais terrestres. E aí, por último, então, ele diz: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, todo réptil que se move sobre a terra. E Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher o criou, e Deus os abençoou. E disse a mesma coisa que disse para os animais, né? Frutificai, multiplicai-vos, enchei a terra, sujeitai-a e dominai-a, e dominai sobre os peixes do mar e sobre as aves do céu e sobre todo animal que se move. Então Deus cria, por último, o ser humano, em toda a lógica, né? Primeiro ele cria as condições para o ser humano viver, todo o alimento que iria precisar, e depois, por último, ele agora cria o ser humano e dá como atribuição para o ser humano dominar sobre toda a criação dele, né? Sobre todos os animais, sobre todas as aves e todos os peixes e tudo mais. Então, hoje os animais fogem de nós, né? Normalmente, a não ser aqueles domesticados, mas antes não era assim, né? Adão dominava sobre todos os animais, tinha uma relação, né, com todos eles. Então Deus, por ordem de Deus aqui, domine, sujeite a terra, né, tudo mais. Deus, veja que no relato, tudo Deus fez através da sua palavra. Faça isso, haja luz, né, juntem-se as águas, apareçam os peixes, apareçam as ervas, tudo foi feito pela sua palavra, e a Bíblia diz isso repetidamente, que tudo foi feito pela palavra de Deus. Porém o homem, né, Deus, a Bíblia, depois seguindo o relato, a gente vai ver a formação do homem. Deus diz: façamos o homem à nossa imagem. Ali ele está falando na terceira pessoa, né? E então, e o verso primeiro que nós lemos disse assim: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, como um guardião do planeta, né? O Espírito Santo. Aí a gente vê que na formação do planeta, Deus não estava sozinho.
Por isso ele diz, façamos o homem à nossa imagem, né? Essa frase tem sido muito discutida no meio teológico, e como façamos o homem à nossa imagem significa o quê? Que nós somos parecidos com Deus na nossa constituição, né, do nosso corpo. Alguns acreditam que sim, façamos o homem à nossa imagem, outros acreditam que isso tem muito mais a ver com o caráter de Deus do que mesmo a aparência física de Deus, né? Façamos o homem à nossa imagem, mas seja o que for, a Bíblia também não diz isso claramente, né? Porque em outro texto a gente encontra assim, ninguém jamais viu a Deus, homem algum jamais viu a Deus, então não sabemos exatamente dizer como Deus é. João diz, Deus é espírito e devemos adorá-lo em espírito. Poderia haver uma trindade? Sim, é isso que eu quero chegar lá. Tem a ver com a trindade. No início, Deus não estava sozinho e por isso ele diz, façamos o homem à nossa imagem. Mas o texto do relato de Gênesis, que Moisés descreveu, fala apenas de Deus e do Espírito Santo. Mas quando você vai lá em João, abra sua Bíblia em João, o Evangelho de João. Eu queria pegar o gancho da Jana para fazer essa explicação. Evangelho de João, capítulo 1, verso 1 em diante. Atente para essa leitura. Eu não sei como está a tradução aí da sua Bíblia, se está a palavra ou o verbo, mas diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então veja, está falando de uma terceira pessoa. No princípio era o verbo estava com Deus, então não está falando de Deus Pai, o Deus Criador, está falando de uma terceira pessoa, que ele estava com Deus, e diz que essa pessoa que estava com Deus também era Deus, tá certo? E o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, o verso 2. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Olha, está falando de uma terceira pessoa, que não é Deus e nem o Espírito Santo, porque o Espírito já estava com Deus. Está dizendo que no início havia alguém que ele chama de verbo, ou a palavra, que estava com Deus, que era Deus também. Era um como Deus. Jesus Cristo. E tudo que foi feito através dele, por intermédio dele. Sem ele, nada poderia ter sido feito. Então, ele era participante da criação, junto com o Espírito Santo. Veja, e aí o 4 diz, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então, esse ser que estava com Deus, que também era Deus, que estava desde o princípio, que tudo foi feito através dele, e sem ele nada teria sido feito. Nele tinha vida. Ele era um Deus. Aí eu quero saber quem é essa pessoa que João está falando. Aí o verso 14 explica. O verso 14 de João aí. O verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então, qual foi o ser da Trindade que se fez carne? Jesus Cristo. Jesus Cristo. Ele veio, se fez carne, habitou entre nós, e aí o mundo viu a glória de Deus através de Jesus Cristo. Então, esse ser que João descreve aqui, ele depois diz que é Jesus. E quando você lê o relato todo do verso 1, está falando de Cristo, de Jesus. Então, o que é que nós entendemos? Ele estava no princípio com Deus. Ele também era Deus. Tudo que foi feito através dele. Embora Moisés, no relato de Gênesis, não descreve Jesus ali no primeiro versículo, ele estava presente, como João explica aqui, tá certo? Então, a Jana falou ali, eu queria pegar o gancho, e o irmão falou aqui a respeito da Trindade. Foi bem propício que a gente percebe que na criação de tudo, a Trindade estava junta, né? E eles juntos formaram tudo que nós temos hoje, tá certo?
Veja uma coisa interessante, vai lá em Êxodo 20. Êxodo 20, irmãos, é a lei de Deus. Quando Deus escreve a sua lei nas tábuas de pedra e dá para Moisés entregar para o povo, você vai ler aí em Êxodo 20 os 10 mandamentos, todos eles estão aí, né? A partir ali do verso 3 já começa o primeiro mandamento. Agora, quando chega no verso 8, Deus fala a respeito do sábado. É o quarto mandamento, é o sábado. Veja uma coisa aqui, eu quero chamar a atenção de vocês, antes da gente ler. Marque esse texto aí na sua Bíblia e volte lá em Gênesis. Marque esse texto para não sair e volte lá em Gênesis, no capítulo 2 de Gênesis, logo depois da criação, no capítulo 2, acharam? Posso ler? Achou aí, Murim? Achei. Assim os céus e a terra, todo o seu exército foram acabados. Havendo Deus acabado o dia sétimo, a obra que fizera, descansou no sétimo dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o sétimo dia, e o santificou, porque nele descansara de toda a sua obra que Deus fizera. Então, Deus cria o planeta e todas as coisas em 6 dias, né? Como a gente viu o relato. Chega no sétimo dia, ele descansa. E a Bíblia diz que ele descansou, abençoou e santificou esse dia. Como um exemplo do final da sua obra, do final da semana de 7 dias, e deixando esse dia para que o homem pudesse descansar também. Tá certo? Isso aqui foi criado na criação. A semana e o sábado, criado na criação. Quando a gente vai lá em Êxodo 20, que eu pedi para você marcar, que Deus dá os 10 mandamentos, ele fala do sábado, a partir do 8, dizendo, ó, lembra-te do dia do sábado, porque ele já havia dado, né? Por isso lembra-te, para o santificar. 6 dias trabalharás, farás toda a tua obra, mas o sétimo dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás para ti obra alguma, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem teu animal, nem teu estrangeiro que estiver nas tuas portas para dentro. Aí ele dá a razão por que ele estava dando o dia para descanso. Que aí vê que ele remete ao dia da criação. Porque é o que ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor, aí no verso 11, ó, o Senhor, os céus, a terra, o mar, e tudo que neles há. E no sétimo dia descansou, portanto abençoou o Senhor o dia do sábado e o santificou. Então, Deus, aqui nos mandamentos, ele reforça para que o homem não esquecesse de guardar, de parar no sábado para descansar. E ele diz o porquê. Porque Deus tinha feito isso na criação. Ele fez em 6 dias, parou, santificou, descansou e abençoou o dia sétimo. Ele reforça isso no mandamento, nos 10 mandamentos. Então a ideia do sábado, irmãos, ela é muito mais do que simplesmente parar o trabalho, né? Deus queria ter um relacionamento. Deus sabia que o homem precisava disso. Nós fomos criados por Deus, dependemos de Deus. Sem Deus nós não existimos, e sem Deus jamais seremos felizes. Jamais. Há algo no nosso DNA que Deus colocou que temos dependência dele, somos criatura deles. Sem Deus jamais seremos felizes e jamais chegaremos a lugar algum. Muito bem, estamos falando da criação, eu volto lá em Gênesis, e eu queria que você visse algo interessante aqui. A gente parou ali no 28 de Gênesis, agora veja o relato seguinte, né? No 29, Gênesis 1, 29. Achou aí, Burim? Achei. Disse Deus, eis que vos tenho dado toda a erva que dê semente,
está sobre a face da terra, e toda árvore em que há fruto. Isso servos-á para mantimento. Isso é o que Deus deixou para o homem comer. Né? E aí é que a coisa pega. Porque Deus deixou o alimento natural. Tudo aquilo que a terra produzisse era para o homem comer. Frutas, legumes, né? Verduras, sementes, tudo, grãos e tal. Aí depois a gente inventou o McDonald's, né? A picanha fatiada, batatinha frita, Coca-Cola. Então, mas isso aqui foi o alimento que Deus deixou. E, irmãos, e se você voltar a esse alimento natural, burim, você vai ver como a tua saúde vai bombar. Você vai ficar bombadão da internet. Vou ficar sem fôlego, igual hoje. Não é, vai adquirir o fôlego. É porque foi o alimento que Deus deixou, o alimento natural. Quando a gente for falar aqui também de alimentação, nós vamos ver o porquê dessas coisas aqui. Mas eu estou falando de criação. Então Deus deu o alimento na criação. Esse era o alimento do homem. Agora veja o alimento dos animais. O verso 30. E a todo o animal da terra, e a toda ave do céu e todo o resto da terra, em que há alma vivente, toda a erva verde será para mantimento. Então, o leão comia grama, a erva verde, o lobo comia a erva verde, o elefante, a girafa, a cobra, tudo comia a erva verde, que foi o alimento que Deus deixou, a erva do campo, para os animais. Mas com a introdução do pecado, o que aconteceu? Tanto o homem como os animais passaram a comer tudo aquilo que Deus não havia deixado, né? Aí os animais começaram a comer uns aos outros, o homem começou a comer os animais começaram a comer os homens. Então virou uma bagunça muito grande daquilo que Deus havia criado. O projeto de Deus, a ideia de Deus era essa. Tá certo? Agora, Deus deixou aí um trabalho para o homem. Ó, no verso 8, veja, Deus criou a terra, tudo que nela há, mas criou um espaço especial para o homem viver. Era a casa de Adão e Eva, que a Bíblia chama de Jardim do Éden. Né? No relato a partir do 8, diz aí, 2, né? Do 2, aliás, não, é capítulo 2. Verso 8, né? A formação começa aí do 4, mas eu quero falar aqui do jardim, né? Plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, do lado oriental, e pôs ali, Deus não deixou o homem sem atividade. Muita gente quer ficar numa rede com água de coco o dia inteiro, né? Muita gente quer isso, mas não era plano de Deus. Deus deixou um trabalho. Deus criou um lugar especial para Adão e Eva no jardim, pôs ali o homem que ele tinha formado, e o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável, né, para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, já vou falar delas, e saía um rio do Éden para regar o jardim. Era um lugar bonito, maravilhoso, que Deus criou para o ser humano. E ali no verso 15 diz que tomou o Senhor Deus o homem e pôs lá no jardim para lavrar e guardar a terra. Então, aqui Deus dá um trabalho, né? O homem não deveria ficar ocioso. E embora estivesse vivendo tipo num paraíso, né? Onde tudo estava à disposição dele, e ele com a natureza perfeita, né? Sem pecado, né? Com aquela saúde de touro, né? De touro premiado, aquela saúde, né? Física. Deus deu ali para ele cuidar. Não, vocês vão cuidar disso aqui, cuidar de tudo que tem aqui, né? A ideia de trabalho é uma ideia de Deus. A dignidade. Para dignidade, exatamente. Você matou a palavra certa, para dar dignidade ao homem, para o homem se sentir útil, né? E depois você vai ver que Deus chama Adão, pede para ele dar o nome aos animais e tal. Ele tinha uma atividade.
né? Adão e Eva não deveriam ficar ociosos. Agora o relato bíblico diz que Deus colocou no meio do jardim 2 árvores. A gente leu aí a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Aqui Deus propõe um teste de obediência para Adão e Eva, né? Deus já sabia tudo o que ia acontecer, é claro, porque Deus é onisciente. Mas ele espera dar oportunidade para que o homem decida o seu caminho. E assim é com a gente, queridos. Deus nos dá a oportunidade de seguirmos no caminho que a gente quer, de fazer as escolhas que nós queremos, né? Tudo depende da nossa escolha. Deus respeita a nossa decisão. Por isso que ele nos deu o livre arbítrio, para que você pudesse fazer o que você quisesse. Veja que coisa interessante. Deus poderia ter nos criado simplesmente com a possibilidade de fazermos o bem, colocar dentro de nós algo que nunca nos desviássemos para o lado do mal e sempre fazer o bem. Deus poderia ter feito assim, né? No entanto, ele não queria isso. Ele não queria nada programado. Ele não queria que ninguém o obedecesse, porque já foi pré-determinado assim, pré-concebido dessa forma. Por isso que ele dá o livre-arbítrio. E ele queria que o homem o seguisse, o obedecesse, o andasse com ele, porque o amava. Porque o amava. Não porque o temia. Não porque estava programado para isso. Mas porque o amava. Então ele dá o livre-arbítrio, que foi a maior das bênçãos que Deus deu para o ser humano. A possibilidade de escolha, de decisão, de até dizer não para ele. E foi o que o casal fez depois, né? De se virar as costas para Deus. Deus deu essa possibilidade. Essa é uma decisão do homem, né? Então Deus, para provar, testar a obediência, colocou ali a árvore que ele chamou do conhecimento do bem e do mal. Olha, e aí você vai ler o relato aqui, ó, pega a sua Bíblia aí, a partir do 17, isso. Não, do 16, ó. Ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo: de toda árvore do jardim você pode comer livremente. Tudo que tem aí pode comer. Porém, ó, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que dela comeres, certamente morrerás. Então Deus, de todas as árvores, Deus deixou uma que era o teste de obediência. Querido, sabe que nós temos isso na nossa vida, né? Na nossa vida como cristãos. Sempre há algo que é o ponto de obediência ali para Deus. Sempre há algo na nossa vida que é o determinante, o fator divisor de águas. Aquela coisa que Deus pede, mas que a gente ainda não entregou para Deus. A gente continua ainda guardando aquela coisa só para nós. Não, isso aqui Deus pediu, mas isso aqui eu não vou dar. Vou dar todo o resto, mas isso aqui não. Isso aqui eu vou continuar com a minha vida dessa forma e tal. Aqui era o ponto de obediência para Adão e Eva. Deus disse: pode comer tudo que está aí, menos essa árvore aqui, não toque, não mexa. Se vocês mexerem, vocês vão morrer. Né? E era para Adão e Eva passar 1,5 km de distância, né? Dessa árvore aí, né? E ele nem saber de se aproximar dela. No entanto, a gente vai ver num relato de que não foi assim, né? Eva acaba se aproximando e aí acaba cometendo o pecado por uma decisão dela, né? Deus respeitou e permitiu. Só que Deus, na sua onisciência, ele sabia que isso ia acontecer e ele tinha um plano de salvação do ser humano, que foi a maior das bênçãos que Deus deu para o ser humano. Não existe uma outra maior, que é exatamente a segunda chance. O fato de você poder viver com ele eternamente, que era o plano sempre dele, o plano original dele, né? De viver para sempre com o ser humano. Mas então, essa árvore Deus colocou. Mas Deus colocou também, o verso 9, disse lá que Deus colocou no meio do jardim
a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa segunda a gente acabou de falar dela, era o teste de obediência. Mas a árvore da vida era a árvore que Adão e Eva deveriam comer para perpetuar a sua vida. Por isso chamava-se árvore da vida. Eles se alimentariam dessa árvore e viveriam para sempre. Se não houvesse pecado, é claro. Se não houvesse comido da outra árvore, do outro fruto, né? Falando árvore, mas é do fruto da árvore, né? Se eles não tivessem tocado na árvore do conhecimento do bem e do mal e continuassem se alimentando da árvore da vida, viveriam eternamente. Essa era a promessa de Deus. Mas, no entanto, isso não aconteceu, e a gente vê na história depois que eles tiveram que sair do local de onde eles estavam, porque pecaram e tomaram da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa árvore da vida é interessante que depois aqui mais na frente, no capítulo 3, depois que tem a narrativa aqui do pecado, né, da forma como eles pecaram, desobedeceram a Deus, olha o que acontece, que Deus faz no capítulo 3 e o verso 23. Capítulo 3 e o verso 23. O Senhor Deus, pois, lançou o homem fora do jardim do Éden para lavrar a terra do qual fora tomado. E havendo lançado fora o homem, pôs querubins, são anjos, né? Ao oriente do jardim do Éden, e há uma espada inflamada que andava ao redor para guardar o caminho da árvore da vida. Então, como Adão e Eva pecaram, comeram da árvore que não deveriam comer, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, agora eles estavam proibidos de comer da árvore da vida. E Deus colocou anjos protegendo ali, e depois a gente vai ver que Deus tira essa árvore definitivamente, e lá no Apocalipse João vê a árvore da vida que vai servir de alimento para os remidos, para os salvos, para a eternidade. É um impedimento temporário, né? É um impedimento temporário. Eu já falei várias vezes aqui, mas eu gosto de pensar assim, a ideia de Deus para esse planeta é voltar às origens, voltar à ideia original. Deus cria um ambiente agradável, com tudo que o homem precisava, cria o homem, coloca lá e dá tudo para ele, para viver eternamente. E uma árvore que ele se alimentava vivia eternamente. Sem doença, sem pecado, sem nada. Totalmente puro, santo, né? E sem nenhuma mancha de pecado. Essa era a ideia de Deus. Viver eternamente com o homem assim. E que ele se multiplicasse, ficasse um povo numeroso para Deus ser o Deus dele. Essa é a ideia original. E depois de Gênesis 3, quando acontece o pecado, até Apocalipse 22, que é o último livro da Bíblia, todo esse imbróglio de Gênesis 3 até Apocalipse 22 é simplesmente para tratar a questão do pecado. Deus agindo para tratar a questão do pecado, orientando, mostrando o caminho. Aí veio Jesus mostrar como deve ser vivido, como é o caráter de Deus, para que o homem vivesse, né, eternamente com Deus. Então, tudo isso vai terminar em Apocalipse 22, com Cristo voltando e definitivamente destruindo o pecado para toda a eternidade e vivendo para sempre com os salvos, com os remidos, com aqueles que decidiram andar com Ele. E agora, como é que vai ser isso? A gente estudou isso aqui quando viu aqui a coisa da Nova Terra. Agora vamos voltar a viver como foi a ideia para Adão e Eva, né? A se alimentar da terra, a viver eternamente, a viver comendo da árvore da vida, que João viu na eternidade novamente. Então, tudo isso é para trazer a ideia original. E por que Deus permitiu tudo isso? O que Deus permitiu? Para provar, tanto para o ser humano, como para os anjos, como para todo o universo, de que o mal não é o caminho.
o mal não presta. Que a nossa vida é ao lado de Deus. Tudo isso para mostrar, e que Deus foi justo, né? Que Deus deu chance para o ser humano tomar a sua decisão que quisesse tomar. Agora, abra sua Bíblia em Mateus, para a gente encerrar. Último verso, Mateus, capítulo 19. Quero chamar a atenção para um detalhe aqui. Toda essa história da criação, ela pode parecer fantasia, né, e tudo mais, como muita gente considera, né? Eu estava fazendo uma pós-graduação ali no Mackenzie, acho que eu já contei isso aqui, e lá na minha classe só tinha diretor de banco, CEO de empresa, diretores de empresa e tal, fazendo pós-graduação, né, em administração de negócios. E o professor, uma vez, ele, não sei porquê, a aula falando lá, tocou no assunto de Adão e Eva, e aí ele falou, ou vocês ainda acreditam nessa fantasia de Adão e Eva? Numa sala, né, de pessoas de bom nível e tal, né? Então, a ideia que as pessoas têm é essa, é que isso aqui é uma fantasia, né? Agora veja como Jesus referendou, isso aqui é um verso, Jesus referendou em diversos outros versos da Bíblia. Mas olha o que ele diz aqui, Mateus 19. Veja, Jesus respondendo a respeito do divórcio, os judeus perguntaram para ele sobre o divórcio, né? E aí Jesus respondendo, ele cita a criação. Olha o que ele diz aqui, a partir do 4. Jesus respondendo, porém, disse: não tendes lido o que aqueles que os fez do princípio, falando da criação, macho e fêmea os fez? Disse, portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois de uma só carne? Então, Jesus faz uma referência ao que Deus havia feito lá no Jardim do Éden, quando ele faz Adão, depois ele faz Eva, Eva junta os dois e diz, agora vocês são uma só carne, né? Então Jesus faz referência à criação, quando perguntado a respeito de se as pessoas deviam se separar ou não. Então Jesus falou, olha, não era essa a ideia de Deus, quando ele criou o homem. Então Jesus dá notoriedade e embasamento à criação, não é um conto, né? Quando Jesus vem, ele cita por diversas vezes a questão da criação, como Deus criou todas as coisas, e aqui é um dos versos que ele fala, que é como foi desde o início. Esse verso está lá em Gênesis, só para confirmar aqui, a gente encerra. 2:24. Veja, depois que ele cria o homem, e aí ele cria a mulher a partir do verso 18 do capítulo 2, e aí no 24 ele diz, portanto deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á sua mulher, e serão ambos uma só carne. Jesus faz essa citação, faz referência a essa citação da criação da terra e de tudo que nela há. Legal? Então, nós cremos que Deus criou todas as coisas. Deus criou o homem, e criou o homem para a vida eterna, criou o homem predestinado para a salvação. É a única predestinação que a Bíblia fala. Nós não nascemos predestinados para nada, a não ser para sermos salvos por causa do sacrifício de Jesus Cristo. E isso se eu aceitar. Se eu aceito, então todos os homens foram predestinados à salvação porque Jesus morreu por todos. Essa é a predestinação bíblica. Não podemos confundir com algumas teorias que tem por aí, que nós nascemos predestinados, então se você foi salvo, é salvo para sempre, não importa o que você faça, você vai ser salvo. Não é isso que a Bíblia apresenta. A única predestinação é que nascemos para serem salvos porque Cristo morreu por todos, nos deu essa oportunidade de salvação. E é isso que Deus quer
fazer com o ser humano, viver com ele para sempre, como foi a ideia original. Amém. Tá bem? Vamos ficar em pé, vamos orar?